A mensagem dessa noite tem a ver com o tema tomada de decisões. E por que esse tema? Porque muitas vezes nós tomamos decisões à luz de pressões. Essas pressões são às vezes internas ou externas. E quando a gente está debaixo de pressão e a gente não está corretamente, colocando aquele assunto da maneira correta, a gente pode tomar decisões muito erradas, Eu acho que todo mundo aqui já fez isso. Tomou alguma decisão por pressão. Às vezes a pressão é financeira, às vezes a pressão é familiar, às vezes a pressão é interna, às vezes a pressão é um desejo. Você nunca comprou alguma coisa que depois você se arrependeu de ter comprado? Não é? A gente compra por desejo, por impulso, muitas vezes. E eu quero que você preste atenção nessa frase. Quando a pressão ocupa a mente, a urgência pode assumir o lugar da sabedoria. O homem de Deus precisa submeter suas decisões à palavra, à oração, ao temor do Senhor e ao conselho de homens maduros. Vou ler de novo essa frase que eu acho que ela é muito importante. Quando a pressão ocupa a mente, a urgência pode tomar o lugar da sabedoria. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando muitas vezes eu estou tomando uma decisão por impulso, por pressão, que seja, eu posso achar que é a melhor opção. Então eu acho que é sabedoria fazer isso. E eu posso entrar pelo cano. Existe uma coisa que se chama o efeito túnel. O efeito túnel é o seguinte: imagine que isso daqui fosse um cano, um tubo, muito obrigado, um tubo. E nesse tubo eu tenho princípios espirituais, princípios familiares, eu tenho consequências bem definidas, eu tenho alternativas, eu tenho conselhos, eu tenho efeitos a longo prazo. Mas se eu sou pressionado, a hora que esse efeito aqui é a pressão, o problema imediato aparece, a urgência aparece, então muitas vezes eu esqueço exatamente das coisas que me norteiam. Faz sentido? Eu esqueço daquilo que é o correto, eu esqueço daquilo que é o estabelecido. Então, a pressão diz, resolva agora, mas a sabedoria pergunta, isso honra a Deus? Está correto? É a melhor decisão? A pressão aumenta a atenção ao que é urgente. Esse efeito túnel dá essa ideia. A pressão aumenta a atenção ao urgente, mas cega para o que é importante. Nós todos vivemos na tensão entre o que é urgente e o que é importante. Urgente e importante. O que é urgente? O que é importante? É uma pergunta que todo mundo faz. E em todas as áreas. Existem áreas que são mais fáceis de serem compreendidas. Então, por exemplo, se uma pessoa está no comércio e tem um cliente, é urgente atender o cliente ou não? Estou vendo que ninguém aqui é comerciante. Mas é óbvio que é urgente atender. O cara está ali, a pessoa está precisando de uma informação, está querendo comprar alguma coisa, é urgente. Tá? Agora, nem sempre é você que tem que fazer isso. Às vezes é a pessoa que está do lado ali, ou às vezes é alguém que... Certo? Então aí pode não ser importante, mas é urgente. Então, às vezes, no dia a dia, no trabalho, na empresa, é mais fácil decidir isso. Agora, como que você decide isso relativo à família? O que é urgente? O que é importante? Cuidado quando a pressão aparece. E eu vou mostrar isso para vocês num texto bíblico de 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, dos versos 8 a 14. O que está acontecendo aqui? Saul era o rei de Israel. Tá? Pensa nessa situação. Saul era o rei de Israel. E ele está sendo pressionado pelos filisteus. Ok? Um povo inimigo. Então eles estão ali numa situação difícil. E quando os filisteus chegam e pressionam, muitos israelitas fogem para as cavernas, fogem para onde der. Quando o rei vê aquela situação, ele diz, gente, nós precisamos de alguma coisa aqui. Então ele diz, eu preciso da bênção de Deus. Só que quem podia fazer aquele ritual era só um sacerdote. Só que o sacerdote não estava ali. Então leia aqui comigo, presta atenção. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, sacerdote, o juiz. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas.
Você que conhece a Bíblia, é o rei que pode fazer isso? Não pode fazer isso. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que é que você fez? Que doideira é essa? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Percebeu a pressão aqui? Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, que é Davi, que vai assumir o trono anos depois. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ah, mas não é assim que a gente faz, gente? Ah, mas sabe o que é? Justificativa. Desculpinha fajuta. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas e a nossa justificativa para nós mesmos foi exatamente essa. Ah, mas sabe o que é? É que não tinha outro jeito. Sabe o que é? Era o último dia. Sabe o que é? Eu não tinha como sair dessa situação. Eu fui empurrado para essa situação. Eu tinha que mentir. Eu tinha que errar. Você não tinha nada. O mundo é feito de escolhas. Você pode escolher viver longe de Deus, e você pode escolher morrer pela verdade de Deus. É uma questão de escolha, concorda? Aplicando a nossa vida, um homem pode dizer: menti porque precisava proteger meu emprego, escondi porque não queria criar problema em casa, assumi a dívida porque não havia outra saída, perdi o controle porque fui muito pressionado, aceitei a proposta porque precisava do dinheiro, não consultei ninguém porque precisava decidir rapidamente. As desculpas aqui, a lista é enorme, não é? E todos nós estamos sujeitos a isso. A pergunta é: como é que a gente não faz isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma competência de cada um de nós, uma habilidade de cada um de nós. Então, por exemplo, um homem capaz de dirigir uma empresa acha que pode tomar toda a decisão porque ele é experiente, certo? Ah, mas eu tenho experiência. Mas se você não conhece a palavra de Deus a respeito da vida, da família, a respeito dos princípios estabelecidos, a respeito do próprio dinheiro, você vai ter problemas. Então, cuidado para não ficar confiando naquilo que você sabe fazer. Não é assim? No livro de Jeremias tem um versículo que diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Quando você confia em você mesmo, você está confiando no homem, né? Confiando em você. Ou confiando em alguém, ou confiando numa conversa de alguém. Quem não conhece a palavra de Deus decide pelo que sente, pelo que deseja ou pelo que teme, mas não por aquilo que a Bíblia ensina. Então, a sabedoria, ela não nasce na crise, ela é formada antes da crise. Então, aqui apenas um desenho para ajudar a gente a pensar. Eu gostei desse desenho aqui. Exposição bíblica, doutrina, santidade, discipulado, correção, isso aqui é a vida de um cristão. Só que essas coisas vão se ordenando. Mas quando isso não está ordenado, fica daquele jeito lá, ó. Tem gente que vive por frases motivacionais, não conhece? Frase da internet? Tem uma frase, nossa, que frase bonita essa aqui, né? E vive por isso. E tem gente que perde a esperança por coisas que são muito pequenas, como o jogo de ontem, por exemplo. Tem gente que perde a esperança. Tem gente que entra em pânico, entra em desespero. Meu Deus, o Brasil perdeu. O que vai ser da minha vida? O que é que vai ser do meu trabalho? O que vai ser da minha família? Olha que ridículo. Então, é tão ridículo, mas a gente não pensa nisso. Eu não tenho nada contra torcer, gente. Estava torcendo, eu e minha esposa lá em casa. Mas eu acho que não torcemos direito, não saía nada. Torcia, não saía nada ali. Mas vamos lá. Tem gente que vive por frases motivacionais, opiniões religiosas, por soluções rápidas. E não é assim que a gente decide. Decidir exige maturidade, mas exige profundidade. Por exemplo, um falso conselho ou uma busca por autorização. O que é isso? Buscar aprovação apenas após decidir. Você já viu isso? Não.
Tem gente que fala assim, puxa vida, eu não sei por que deu errado, eu orei tanto. Você orou? Orei. E Deus respondeu o quê? Sei lá. E por que você fez? Tem gente que vai se aconselhar com alguém, gente, eu sou pastor, 40 e tantos anos de ministério pastoral. É um tal das pessoas chegarem pra gente, às vezes abrir o coração, fala, esperando autorização para errar, autorização para fazer coisa errada. E quer me convencer. Não, é verdade. Às vezes a pessoa chega assim, não, sabe o que é, pastor? Meu casamento não dá mais. O senhor tem que entender. Como que eu tenho que entender? O que eu tenho a ver com o seu casamento? Não é verdade? Eu não tenho que entender nada. Mas a pessoa está querendo me convencer porque ela busca autorização. Ela quer uma concordância. Agora, um verdadeiro conselho sábio, não é aquele que busca homens que conhecem a Bíblia, têm coragem de discordar e temem a Deus mais do que desejam agradar as pessoas. Então, presta atenção nisso. Se você foge de correção, cuidado. Porque muitas vezes a correção é que vai te pôr na linha certa. Mas se você só busca concordância, aprovação, você não está buscando conselho. É igual aquela pessoa que lê a Bíblia assim, né? De qualquer jeito, já viu? Gente que abre a Bíblia assim. A Bíblia está tudo caindo nas páginas, já, tanto que a pessoa joga para cima a Bíblia, como se fosse uma sorte, né? Joga a Bíblia para cima assim, cai. Aí a pessoa lê. Ah, não, isso aqui não é comigo, não. Deixa eu abrir de novo. Não é? Ah, não gostei. Isso aqui é meio... Nossa, isso aqui doeu. Eu me lembro uma vez que um rapaz falou assim para mim, você me deu... Você falou para eu ler a Bíblia, eu não vou ler mais, não. Por quê? Ela só me acusa. Se ela só te acusa é porque tem uma pessoa que está devendo alguma coisa, não é? Então, aceite. Correção é uma bênção, meu amigo. E olha, bem-aventurado o homem que tem um amigo que corrige o outro. Porque... Desculpa o termo, puxa saco está cheio. Depende do que você tem para dar para as pessoas. Não é? Não, eu fui promovido. Você foi promovido? Poxa vida, que bom ter um amigo assim. Mas quando eu estava na pior, ninguém ligava para mim, né? Quando eu estava desempregado, ninguém queria ouvir minhas lamúrias, minhas dores. Entende? Cuidado com isso. 2 tipos de resposta. Saul e olhando para Jesus. Jesus na tentação lá no deserto, né? Quando ele sentiu fome, o diabo veio e falou, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Resolve o seu problema. Lembra desse texto? Então, Saul, a lógica de Saul era a lógica da necessidade. Ele reagiu às circunstâncias. As circunstâncias me forçaram. Eu entendi que era a melhor maneira, tinha que fazer isso daí. Aí eu me senti pressionado, né? E fez bobagem. Mas quando Jesus foi pressionado, ali na tentação, a reação, submissão total à vontade do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Lembra disso? Essa é a coragem da integridade, a coragem do que é submisso a Deus. E aí ele disse, várias vezes, nas 3 tentações, ele disse, está escrito. E o resultado é uma fé que recusa desobedecer por causa da necessidade. Cuidado, existe um estudo, tem um livro sobre isso, que chama-se Teoria da Escassez, em que os autores chegaram à conclusão que as pessoas que estão com muita necessidade, por exemplo, financeira, têm um campo diminuído de possibilidade de compreensão, não de compreensão, mas de decisão. Reflete menos, porque está pressionado. Lembra do túnel? Pressiona, a pessoa faz por impulso, faz por loucura. Então, cuidado com isso. Eu quero trazer para você um método criado aqui para a gente, né, uma palavra, um acrônimo. E a palavra é saber. Para ver se você decora. Saber. Lembra de sabedoria? Saber. Eu preciso saber. O que eu preciso saber? S. Submeta-se ao temor do Senhor. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Sabe o que é? É que eu estou aqui hoje. Eu vim aqui porque me convidaram, achei legal tudo, mas eu não sou religioso. Eu também não. Submissão a Deus não tem nada a ver com uma religião. Tem a ver com o coração. O coração precisa estar submisso a Deus. Segundo, aprofunde-se na palavra. Meu amigo, conhece a Bíblia. Está aí a Bíblia para você ler. B, do saber, busca sabedoria em oração. E, examine motivações e consequências. E R, recorra a conselhos maduros e respeite o tempo. Vamos ver isso daí um por um, rapidinho. Primeiro, submeta-se ao temor do Senhor. A Bíblia diz que, Provérbios 1:7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser um homem sábio,
Tema Deus, se relacione com Ele. A sabedoria começa quando Deus tem a palavra final. Então o S é de submissão. O A é de aprofundar-se na palavra. Existe uma ordem, um princípio claro que está sendo violado. Se eu tomar essa decisão, tem algum versículo que mostra para mim aqui que eu não deveria fazer isso? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Por isso você tem que ler a Bíblia. Senão não vai saber. Mas hoje é tão simples, gente. Para achar as coisas na Bíblia hoje é tão simples. Você coloca em qualquer inteligência artificial lá, eu quero saber a respeito desse assunto, se tem algum versículo na Bíblia que fala sobre isso. Vai te dar uma lista. Antigamente existia uma coisa chamada chave bíblica, lembra ou não? Tinha até um livrinho chamado chave bíblica. Chave bíblica é aquela que vem assim, cada palavra. Então, por exemplo, amor, vários versículos sobre amor. Amizade, vários versículos sobre amizade. E A, B, C, D, E, até Z. Né? Mas hoje é muito mais fácil. Então, é preguiça mesmo, é falta de vergonha na cara. B, saber. Busque sabedoria em oração. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. Mas se você não pede, você não recebe, certo? Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo que busca, encontra, e todo que bate, a porta lhe é aberta. Mas você tem que buscar. Então, peça em oração, peça discernimento, pureza de intenção, coragem para obedecer. Peça para Deus, fale com Deus. Eu me lembro, eu fazia parte de um grupo de universitários e um rapaz, ele foi dar o testemunho dele para a gente. Era um grupinho pequeno assim, a gente estava sentado, conversando. E ele falou assim, sabe como que eu me tornei cristão? Eu me tornei cristão porque eu disse para as pessoas, eu não creio em Deus, eu sou ateu. E alguém olhou para mim e falou assim, então faz o seguinte, chega para Deus, se você acredita nele, fale com ele. Se você não acredita nele, fala, se o Senhor existe, eu estou aqui, mas se você tiver busca no coração, você tem essa busca? Não, eu tenho. Então busque com sinceridade. Ele falou que ele ajoelhou e falou com Deus, desse jeito. Se o Senhor existe ou alguma coisa parecida com isso, fala comigo. E ele se converteu. Quem é que faz isso senão o Espírito Santo? Oração. E de examinar motivações e consequências. Eu estou decidindo por fé ou por medo. Eu terei paz de consciência ao apresentar isso a Deus? O que é que isso vai produzir na minha casa? O que é que essa decisão vai gerar? Uma decisão pode parecer correta externamente e nascer de uma motivação errada. Vocês concordam? Às vezes a motivação é errada. Mas a decisão parece interessante. E o R é de recorrer a conselhos e respeitar o tempo. Duas coisas, né? Primeiro, leia comigo o que está escrito aqui em Provérbios 11:14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, é só olhar para o Brasil. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Não tem segredo. Agora, e se há conselheiros sábios? A segurança acontece. Segunda coisa é respeitar o tempo. Está na hora de fazer isso? Está na hora de desenvolver isso? Está na hora de decidir isso? Será que esse é o momento? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo está na mão de Deus. Coloque-se na mão de Deus. E o Deus que tem o tempo vai ter você e ele vai juntar as coisas e vai dar tudo certo. Olha uma pergunta interessante sobre isso aqui. Eu preciso decidir agora ou apenas desejo aliviar a pressão? O que acontece ou vai acontecer se eu esperar mais um pouco? Decisões. Das 2 vezes que eu morei no Canadá, bom, tanto para ir quanto para voltar, mas das 2 vezes que eu morei no Canadá, foi muito difícil o tempo de decisão. A gente volta para o Brasil ou a gente não volta para o Brasil? Decidimos voltar. Depois eu fui convidado para voltar. Para lá, eu e minha esposa fomos. As coisas não foram exatamente como a gente gostaria em termos de família. O resto tudo estava dando certo. De novo, eu me lembro como se fosse hoje, eu na sala onde eu morava, olhando para minha esposa e a gente estava fazendo essa pergunta. Qual é o tempo? É agora? Decidimos ou não decidimos? Que passo vamos dar? Gente, todo mundo passa por isso. Agora, quando você faz isso na presença de Deus, dá tudo certo. Essa é a grande bênção. Quando você faz na presença de Deus, dá tudo certo. Pensa nisso. Fé não é negar a pressão, é recusar-se a desobedecer por causa dela. Guarda isso. Eu tenho que crer e obedecer. Nem toda demora é perda de tempo. Muitas vezes a demora é Deus que está me protegendo. Não é verdade? Olha,
Isso aqui vai salvar o seu dia. Tira uma foto disso aqui. Depois, se quiser, avalie sua próxima decisão. Checklist para avaliar a sua próxima decisão. Pensa aí na sua cabeça uma decisão que está aí pendente, tá? Imagine que você é um solteiro que está querendo casar. Está namorando, já está noivando, mas fica naquela, caso, não caso. E agora, o que eu faço? É a hora, não é a hora? O que eu decido? Para onde eu vou, certo? Número 1, defina a decisão claramente, ou seja, sem drama. Não cria loucura. Calma, clareza mental. Número 2, qual é a pressão real? Uma vez eu cheguei para um casalzinho de noivos, né? Falei assim... Não, eu perguntei para uma moça, falei assim, qual é o seu estado civil? E ela ficou assim... Eu falei, ô louco. Não é complicado, não é? Quando fala isso, eu já sei que tem rolo na jogada. Mas tudo bem, fiquei esperando. Ela falou assim, não, eu sou solteira. Eu falei, você é solteira? Sou. Você mora sozinha? Não, eu moro com meu companheiro. Mas a gente só fez como chama aquele negócio lá? União estável. Eu olhei para ela e falei, então você é casada, menina. Só você que não sabe que é casada. Ah, mas é que eu não entrei de noiva. Você já é casado. Se quiser entrar de noiva, é outra conversa. Agora... Você já casou. Então, o que é que está pressionando você para tomar a decisão? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu quero fazer uma festa para 500 pessoas. Não vai casar nunca. Certo? A não ser que você faz igual no meu casamento. Querem que eu dê a receita? Refrigerante e pão com carne desfiada. Meu casamento foi uma benção. Um primo meu chegou para mim e falou assim, já estive nos casamentos, e tinha mesmo, porque o cara era de alto nível. Já estive nos casamentos mais ricos que você pode imaginar, mas nunca senti tanto amor e calor humano como no seu casamento comendo esse sanduichinho de pão com carne desfiada. Ué, não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para outras coisas, né? Se tiver alguém nessa situação aí, vê se certa a vida. Número 3. Quais princípios bíblicos se aplicam a essa decisão possível? Tem algum princípio bíblico que me apoia? Ai, pastor, eu estou com uma situação, eu não sei. Um amigo meu falou para mim que se eu vender só por um mês, vender droga para ele, eu vou ganhar dinheiro suficiente para comprar minha casa. Mas eu estou ainda em dúvida. Não precisa nem ler a Bíblia, né? Mas se quiser, na Bíblia tem textos que mostram, né, sobre a ilegalidade, sobre o crime, sobre o banditismo, etc. Então, que princípio bíblico que se aplica à minha decisão? Número 4, quais são as minhas verdadeiras motivações? Número 5, quem são os conselheiros que eu devo ouvir? Número 6, eu preciso agir ou eu preciso esperar? O que eu faço? E número 7, qual decisão demonstra maior temor do Senhor? Está aí, gente. Olha que lindo isso aqui. Siga isso para qualquer coisa que você for fazer. Tá certo? Ah, eu estou querendo resolver essa situação. Ah, eu quero abrir uma empresa. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, eu quero comprar uma casa. Ah, eu quero morar na praia. Ah, eu quero morar não sei aonde. Passa isso aí, ó. Faz, conversa. Converse com Deus e converse com as pessoas. Homens insensatos decidem apenas pelo que está acontecendo ao seu redor. Homens sábios decidem a partir daquilo que Deus está formando dentro deles. Guarda essa frase. Você é insensato ou você é sábio? O que você quer fazer? A necessidade pode explicar a pressão, mas não pode ocupar o lugar da sabedoria. Sabedoria é o como eu faço. Conhecimento é o que eu faço. E eu termino com esse texto bíblico, olha, Provérbios 16, 1-3. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que cada um de nós tenha sabedoria para tomar decisões. E ao tomar as decisões, que façamos, ou ao tomarmos essas decisões, que façamos isso debaixo do temor do Senhor, andando com Deus, conversando com Deus, conversando com pessoas maduras que podem nos abençoar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens de verdade, homens honestos, homens sérios, mas acima de tudo, homens
que são submissos a Deus. Ajuda-nos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.